Olá! Hoje a gente vai conversar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, a famosa LBI. Mas olha, esquece aquela ideia de um documento legal, super complicado. É muito mais que isso. Pensa nela como se fosse um manual mesmo, um guia prático para a gente construir uma sociedade onde todo mundo, sem exceção, possa participar de verdade. Para começar, vamos fazer uma reflexão rápida. Pensa um pouco na rotina. Ir para o trabalho, estudar, pegar o ônibus, entrar na internet, coisas normais, né? Agora, imagina só se em cada uma dessas atividades existisse um obstáculo, uma barreira constante. Complicado, hein? Pois é. Para milhões de brasileiros e brasileiras com deficiência, a resposta para essa pergunta é exatamente essa: barreiras. O maior obstáculo, na real, não é a condição física, sensorial ou intelectual da pessoa. O problema mesmo são as barreiras que a sociedade coloca no caminho. E é aí que entra a LBI. Ela foi criada exatamente para isso, para ser a nossa ferramenta para derrubar esses muros. Então vamos juntos mergulhar nesse assunto e entender como essa lei funciona na prática. Bom, o primeiro ponto, e talvez o mais fundamental de todos, é que a LBI muda completamente a nossa forma de enxergar a deficiência. É uma verdadeira virada de chave, uma mudança de paradigma. É o seguinte, antes a visão era do chamado modelo médico. O que isso quer dizer? Que a deficiência era vista como uma limitação da pessoa, sabe? Como se o problema estivesse nela. A LBI vem e muda tudo, adotando o modelo social. E aqui o foco vira completamente. A deficiência não é mais vista como algo da pessoa, mas sim como resultado da interação dela com uma sociedade cheia de barreiras. A responsabilidade, então, deixa de ser do indivíduo e passa a ser de todo mundo. E essa nova forma de ver a coisa toda tá lá, escrita na lei, bem no comecinho. O artigo 2º define o que é uma pessoa com deficiência. E a chave tá aqui. Não é só sobre ter um impedimento de longo prazo, mas sobre como esse impedimento interage com as barreiras que existem por aí. Então, o ponto crucial é este. É a sociedade que precisa se adaptar e não o contrário. Ok, muito legal essa mudança de visão, mas de onde veio essa lei, afinal? E o que ela realmente estabelece? Vamos dar uma olhada nas origens dela e no seu princípio mais importante. Nada sobre nós sem nós. Essa frase é poderosa, né? Ela é o lema do movimento global pelos direitos das pessoas com deficiência. E foi exatamente esse espírito que guiou a criação da LBI. O que isso significa? Significa que a lei não foi feita para as pessoas com deficiência, mas com elas. Com o protagonismo e a participação ativa de quem vive essa realidade todo santo dia. Olha, a LBI não apareceu do dia para a noite, não. Ela é o resultado de uma caminhada longa. Tudo começou lá em 2007, com uma convenção da ONU. E o Brasil não só assinou, como trouxe essa convenção para dentro da nossa Constituição, com o mesmo peso de uma emenda constitucional. Isso é muito forte. E aí, em 2015, toda essa base sólida finalmente virou a Lei Brasileira de Inclusão que a gente conhece hoje. Então, se a lei é a solução, as barreiras são um grande problema a ser resolvido. E o artigo 3º define muito bem o que são essas barreiras. E olha, não é só sobre escada onde deveria ter rampa, não. A gente está falando também de sites que não funcionam para todos, da falta de intérpretes de Libras, de comunicação que não chega. E talvez a barreira mais invisível e mais difícil de quebrar: a atitudinal. O preconceito, sabe? Aquele julgamento que vem antes de conhecer. Ok, a gente já entendeu a filosofia da lei, mas e na prática, no dia a dia, como é que ela funciona para remover essas barreiras? Vamos ver agora. Na educação, a mudança é gigantesca. A lei fala em sistema educacional inclusivo. Isso quer dizer que nenhuma escola, seja pública ou particular, pode negar a matrícula a um estudante por causa da sua deficiência. Ponto. E tem mais. É proibido cobrar qualquer valor extra para oferecer o apoio que o aluno precisa, seja um profissional de apoio, material adaptado, o que for. O direito à educação é para todo mundo, sem exceção e sem custo a mais. E no trabalho? A mesma coisa. A LBI garante igualdade de oportunidades. Isso vai desde proibir perguntas discriminatórias numa entrevista, até garantir que o ambiente de trabalho seja acessível. E, claro, que a pessoa tenha a mesma chance de crescer na carreira, com o salário igual para funções iguais. O objetivo aqui é a inclusão de verdade no mercado de trabalho. E a lei não fica só nos grandes conceitos, ela desce para os detalhes práticos. Um exemplo? Tá aí, o artigo 51. Ele diz que pelo menos 10% da frota de táxis de uma cidade tem que ser acessível. É um número, uma meta concreta, para garantir na prática o direito de ir e vir de todo mundo.
A acessibilidade, como dá para ver, é um tema central na LBI e ela aparece em tudo quanto é canto. Na moradia, com uma porcentagem de imóveis acessíveis em programas habitacionais, na mobilidade, com as vagas de estacionamento reservadas, no turismo, obrigando hotéis a terem quartos adaptados e, super importante hoje em dia, até no mundo digital. Sites de governo e de empresas também precisam ser acessíveis. Mas a LBI vai além de só garantir direitos. Ela faz algo fundamental. Ela dá nome e criminaliza a principal barreira de atitude, o tal do capacitismo. O que é capacitismo, segundo a lei? O artigo 4º explica direitinho. É toda forma de distinção, de exclusão, seja por uma ação ou até por uma omissão, que prejudique ou anule o exercício dos direitos de alguém. Isso vai desde uma piadinha de mau gosto até negar uma adaptação necessária no trabalho, por exemplo. Dar nome a isso é o primeiro passo para combater. E aqui vem um dos pontos mais fortes da lei. Presta atenção. O artigo 88 é direto e reto. Capacitismo não é só feio, não é só errado. É crime. Praticar, induzir ou até incentivar a discriminação contra uma pessoa por causa da deficiência dela dá cadeia, de 1 a 3 anos e multa. É sério. Claro que ter uma lei como essa aprovada já é uma vitória enorme, mas a jornada não acaba aí, muito pelo contrário. Colocar tudo isso em prática é um processo contínuo que não para. Por isso que muita gente chama a LBI de legislação viva. Por quê? Porque a aplicação dela no dia a dia depende da gente, da mobilização e da vigilância constante da sociedade. O movimento social por trás dessa luta continua super ativo, sempre pressionando para que a lei saia 100% do papel e vire realidade em cada canto do Brasil. E essa missão, como a gente viu, é de todo mundo. Se alguém presenciar uma barreira sendo mantida ou um ato claro de discriminação, existe uma ferramenta muito poderosa e fácil de usar, o Disque 100. A ligação é gratuita, a denúncia pode ser anônima e o serviço funciona 24 horas por dia. É um canal para a gente ajudar a fazer a lei valer. Então, é isso. A Lei Brasileira de Inclusão nos deu o mapa e as ferramentas. A reflexão que fica para a gente fechar é, no nosso trabalho, na nossa rua, no nosso dia a dia, quais barreiras pequenas ou grandes a gente pode ajudar a derrubar hoje para construir de verdade um Brasil sem barreiras para absolutamente ninguém.